marcar todos os depoimentos ao mesmo tempo. Porque se vazar qualquer informação que alguém falou, que alguém abriu a boca, que alguém delatou, ele não vai se controlar. Eleger o Alexandre de Moraes como o grande vilão. Eles estão tentando procrastinar, ganhar tempo. A defesa do Bolsonaro fala que tem total interesse em colaborar com as investigações, mas que nesse momento vai ficar em silêncio. Eles dizem que não tiveram acesso à totalidade, o Moraes disse que teve sim. É porque, claro, que eles não vão ter acesso, por exemplo, à delação do Mauro Cid, alguma coisa que está em andamento, isso não é cabível para que seja disponibilizado, né? O que ele fala de totalidade é o quê? Ele queria saber o que ainda não foi revelado na investigação, né? E não existe. Se fosse assim, era melhor acabar a investigação logo e concluir com o que já tem. Aliás, o que já tem já é bastante coisa contra ele. O Moraes foi taxativo, né? Eu acho que está certíssimo. O Bolsonaro está fazendo esse evento também para se contrapor às investigações. Então, ele quer mostrar número, como ele disse, quer mostrar fotografia da Paulista, lotada dos seus aliados, para mostrar força popular e força política, e com isso tentar intimidar o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal. Essa atitude do Alexandre de Moraes agora já é uma demonstração de que um eventual clamor do eleitorado bolsonarista não vai mover decisões do STF ou removê-las, né? O Bolsonaro passa um recibo, sim, de que o depoimento é algo desgastante para ele do ponto de vista político. Concordo com o Bosco, acho que ele não quer o desgaste da imagem de mais uma vez ter que depor 2 dias antes de tentar juntar 500 mil pessoas, vamos lembrar que esse é o número que ele quer, na Avenida Paulista no domingo. Tem uma coisa curiosa aí também, Afonso, que é a estratégia da PF de marcar todos os depoimentos ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que é ruim para eles, investigados, porque são, salvo engano, quase que 10 depoentes, isso, né? Com ele 11, pelo que eu li aqui. Com ele, Bolsonaro, 11. É muito difícil que os 11 fiquem calados, né? E se houver, não há nenhuma informação aqui, apenas um exercício, se houver uma comunicação entre as equipes que estiverem fazendo as 11 coletas de depoimento ao mesmo tempo, pode ter requisitos de crueldade aí, do cara virar para o Bolsonaro e falar assim, olha, fulano acabou de dizer no depoimento dele isso. Isso desnorteia um investigado e pode fazer com que algum deles acabe decidindo falar, mesmo tendo antes pensado em ficar em silêncio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele negou um pedido de Bolsonaro para que Moraes deixasse a relatoria justamente dessa investigação sobre tentativa de golpe. O presidente da corte entendeu que não teve ali argumentos substanciais para esse pedido de mudança, né, do relator deste caso tão importante. Isso entra nesse contexto da ofensiva de Bolsonaro no judiciário, nessa véspera dessa manifestação aí em São Paulo, né? Afonso, a ofensiva do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao judiciário, ela começou já nos primeiros meses de mandato dele, né? E ela segue se estendendo, né? Então, quando a gente vê que o ministro Alexandre de Moraes recolhe o passaporte, não quer que ele saia do país, isso tem uma justificativa, né? A gente tem que lembrar que uma das características do ex-presidente Jair Bolsonaro é justamente essa linguagem mais agressiva, a substituição da razão pela emoção, a própria corrosão da linguagem no sentido de criar a sua própria base de fatos, né, e passar ela para os seus seguidores. Então, ele acaba distorcendo todo o contexto político. Então, quando ele fala, até na própria defesa dele, que ele não representa uma ameaça para a investigação, eu não sei se ele está falando no plano físico, porque no sentido simbólico ele representa sim, porque uma das características dele durante os 4 anos como presidente, durante todo o mandato parlamentar dele, mas vamos falar aqui do período como presidente da República, e depois que ele saiu da presidência, uma das maiores características dele é justamente essa agressividade, essa substituição da verdade, né? A gente tem até uma teoria na ciência política americana que se chama selvageria nativa americana, que é quando você ataca tudo e todos, ataca a ciência, ataca o judiciário,
ataca autoridades, né? E isso acaba gerando também é quase como se fosse um estilo paranoide. Aqui no Brasil, alguns autores da ciência política têm estudado muito isso como uma dissociação cognitiva. Então, os líderes impõem para suas massas as suas verdades, os seus fatos, e essas massas seguem acreditando nisso e acabam inflamando as massas, né? Então, o que o Alexandre de Moraes está querendo ao máximo é que o Bolsonaro se mantenha controlado, porque isso é muito difícil. A gente sabe que quando ele resolve extrapolar a situação, ele acaba inflamando a população. Então, o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer é manter ele controlado, o que é muito difícil. E eu acredito, inclusive, que essa tentativa dele de adiar o depoimento para a Polícia Federal antes do dia 25 é justamente por isso que o Guilherme falou, porque se vazar qualquer informação que alguém falou, que alguém abriu a boca, que alguém delatou, ele não vai se controlar, porque não é uma característica do ex-presidente Jair Bolsonaro a racionalidade, e sim a irracionalidade. Então, o que eu vejo até agora é que todos os pontos que o Alexandre de Moraes tem atacado no sentido de tentar manter coeso é justamente para evitar que essa irracionalidade venha à tona e acabe também atingindo a população. Esse silêncio pode ser bom ou ruim para ele? Que sentido também o silêncio é ensurdecedor, fala muito? Olha, o silêncio dele é certamente uma orientação do advogado, né? É falar o menos possível enquanto até poder saber mais, né? Mas isso aí precisa sobreviver à técnica de interrogatório também, como disse a Deise. E tem outra coisa, né, Afonso? Essa simultaneidade, na verdade, o que vai estar na Polícia Federal ali depondo é o Ministério do Golpe. É aquele ministério daquela reunião. Certamente subtraídos os personagens que permaneceram calados, que também é algo comprometedor, mas num outro contexto. Quer dizer, eles não se manifestaram, não concordaram nem discordaram, mas também não atuaram no sentido de denunciar aquilo, não é? Aquele ministério da reunião do dia 5 de julho estará depondo simultaneamente na Polícia Federal. É um passo adiante nessa investigação, porque voltamos àquele ponto de sempre, né? Quando se chega nesse estágio, naquilo que nós aqui de fora estamos vendo, as investigações já estão muito mais avançadas do que nós podemos enxergar. Então é um cerco se fechando. Eu acho cada vez mais inevitável que o Bolsonaro acabe condenado por todo esse enredo, toda essa trama, né? Porque ela está ficando cada vez mais nítida. Nítida para a população. Uma coisa nós aqui, por exemplo, jornalistas em Brasília ou outros observadores da cena política cotidiana, estando perto e todo dia e trabalhando naquilo, nossa percepção das coisas muitas vezes, na frente da população que está aí, no seu dia a dia, na sua batalha, e vai se informando aos poucos. Mas aquilo que para nós já tinha um desenho com alguma nitidez, agora está ficando claro para a nação inteira. Sim. Acho que esse evento da Avenida Paulista, ele está passando o recibo disso, quer dizer, tentando fazer o que o Collor já fez, Sim. o que outras pessoas fizeram, né? Eu até disse aqui outro dia que não da mesma forma, mas essa tentativa de mostrar força popular para se firmar no poder, o Jânio Quadros também fez de outra forma. Achou que ia voltar nos braços do povo. O Collor tentou aquilo lá que a gente viu e deu errado. Então, esse evento da Paulista não terá qualquer efeito junto ao Poder Judiciário dentro desse objetivo que ele se propõe. Há já muita materialidade também que a Polícia Federal tem em mãos, independente de depoimento, né? Tem muita materialidade. Agora, o curioso é que ele tenta operar numa parte da base bolsonarista que está desconectada com a realidade, né? Essas pessoas que vão se dispor a ir à Avenida Paulista no domingo, não vamos nos enganar de achar que vai ter meia dúzia de gatos pingados. Não vai ter, não sei se vão ter as 500 mil pessoas que eles esperam que haja, mas certamente vai ter bastante gente. Essas pessoas, elas, infelizmente, sob vários aspectos, elas não estão mais na mesma página de realidade que a gente. Seja porque elas não se informam no mínimo
de credibilidade de fonte jornalística, elas acreditam muito no que leem nas redes sociais bolsonaristas, nos grupos de WhatsApp, de Telegram bolsonaristas, e mesmo tendo provas que a Polícia Federal apresente a elas, elas não acreditam. São pessoas que, infelizmente, estão muito distantes no básico de cognição para conseguir entender o que são fatos. São orgulhosas disso, né? Se orgulham disso, Sim. se orgulham. Vamos lembrar que a gente está falando, muitas dessas pessoas são as mesmas pessoas que durante a pandemia negavam os fatos da ciência, que durante a discussão sobre as urnas eletrônicas negaram os fatos sobre a seriedade e confiabilidade das urnas eletrônicas, e apresentadas aos fatos da investigação da Polícia Federal, continuam não acreditando no que há de concreto, no que está ali à frente delas, e acreditam num mundo à parte apresentado pelos bolsonaristas. Eu diria também que alguma grande parcela não quer reconhecer essa realidade, né? Isso mostra que esse segmento aí eleitoral, eles, mais do que acreditar no Bolsonaro ou nas coisas que ele diz, ou mesmo nas informações mais confiáveis, preferem também as redes, eles formam um nicho que se identifica com o Bolsonaro, se identifica como pessoa, se identifica como comportamento, que, claro que tudo isso está dentro do arco ideológico, né? Mas, assim, são pessoas que se sentem, de alguma maneira, baixo clero também na vida, sabe? E se identificam com ele, né? Querem estar ali com ele. Baixo clero na vida, assim que eu digo, é baixo clero no extrato social, né? Na convivência. Se sentem, de certa forma, excluídas disso. Que fez parte do discurso do Bolsonaro na reunião ministerial. Uhum. Né? Ele se dizendo que ele é baixo clero, que ele é desprezível, que ele é aquilo, que aquilo outro. Então essas pessoas se identificam também com isso. Então não adianta a realidade se apresentar, porque elas querem a realidade delas. É aquilo daquele senador americano, né? Todos têm direito às suas opiniões, às suas próprias opiniões. Mas ninguém pode ter direito aos próprios fatos, não é? Essa turma aí do Bolsonaro, ela quer ter direito aos próprios fatos, né? Então, sim, a avenida vai estar com bastante gente, mas isso não vai alterar o destino judicial do Bolsonaro, não. Mas qual é a intenção dessa manifestação no dia 25? E aí vai muito ao encontro do que o Guilherme e o Bosco estavam falando. Que é a questão, o Guilherme tocou nesse ponto, Guilherme, é a questão da dissociação cognitiva. Então, o que o Bolsonaro faz, né? E aí vai ao encontro também do que o senador falou, mas alimentar as pessoas com fervorosos exageros. Então, ele contesta tudo e todos, a verdade passa a ser uma questão de agenda política, né? Ela não é mais simplesmente a verdade em si, e aí ele consegue alimentar nas pessoas essa questão de que tudo que está acontecendo com ele agora é pura e simplesmente um revanchismo, porque o Lula venceu, então estão perseguindo ele, estão perseguindo os filhos, e as pessoas que vão nessa manifestação no dia 25, elas compram essa ideia, porque aí tem alguns estudos que comprovam isso, né? O que eu estava falando ali na primeira fala é o estilo paranoide, a visão alimentada por exageros, por teorias da conspiração. Então, cientistas não são mais estudiosos, eles são só um outro tipo de narrativa. Foi isso que o ex-presidente Bolsonaro fez por 4 anos e é isso que ele continua alimentando na cabeça das pessoas. Então, essas pessoas que vão lá para Paulista no domingo, elas estão com o sentimento de vamos defender o meu líder está sendo injustiçado, ele está sendo perseguido pelo STF, e acaba indo ao encontro desses estudos que a gente tem visto da dissociação cognitiva, porque as pessoas realmente acreditam que existe uma guerra, uma luta a ser travada, que precisam defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ele foi construindo ao longo do tempo nas pessoas. E aí porque aí as pessoas falam assim, mas é achismo. Não, não é. Isso tem um nome na ciência política e se chama estilo paranoide. Ou, agora, mais recentemente, com os estudos atualizados, é a dissociação cognitiva. Então, o líder vai lá, coloca na cabeça das pessoas aquilo que ele quer, e como a gente vive numa sociedade pós-moderna, onde é mais fácil tu apelar para a emoção e não para o intelecto, porque se tu for apelar para o intelecto, isso faz você pensar muito, e qualquer coisa que te exija muito, tu tende a repelir. Então eu apelo para a emoção. Olha, estão me perseguindo, é uma revanche do Alexandre de Moraes, eu avisei desde o primeiro dia.
Não que não tenha lá os seus exageros do Alexandre de Moraes, e teve mesmo, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele apela para essa emoção em detrimento do intelecto. É o que eu estou falando aqui, a substituição da razão pura e simplesmente pela emoção. Então é muito mais fácil acreditar nesse sentimento de revanche do que, não, olha, pera lá, mas você fez discursos atacando o STF, você fez discursos atacando a ciência, você foi no cercadinho da imprensa falando que a PF não ia chegar de jeito nenhum nos teus filhos, então eu apelo para emoção. E é esse apelo à emoção que ele espera no dia 25. Só que o tiro também pode sair pela culatra, né? Porque a Michelle Bolsonaro agora, ela cancelou a turnê dela pelos Estados Unidos, porque justamente existia um receio de que ela pudesse falar alguma coisa que comprometesse o presidente na operação da PF. O dia 25 também vai ter que exigir muita cautela, porque não é uma característica do ex-presidente Jair Bolsonaro a racionalidade. Todos os grupos jurídicos, né, que estão ali perto do Bolsonaro, que estão contratados por ele, ou que são de pessoas simpáticas a ele, estão fazendo apenas aquilo que a gente chama de chicana jurídica. Eles estão tentando procrastinar, ganhar tempo. Por exemplo, o Bolsonaro, ele não queria ir agora no dia 22 prestar o depoimento. Ele queria escolher outra data. Bom, escolher outra data, você considera que ele que escolheria uma data, ou tentaria remarcar uma data mais adiante. O que acontece com toda a cadeia sucessória de atos jurídicos administrativos no inquérito policial? Olha, eles vão cada vez mais sendo jogados para frente, né? Só que isso não funcionou, justamente pelo entendimento da Corte Superior, que é o ministro Alexandre de Moraes, que atua nessa questão. Então, o problema para essa gente é muito mais grave, muito mais duro do que eles poderiam imaginar. Por isso que, inclusive, você tem bolsonaristas que ficam tentando, né, viajar para fora do Brasil, fazer algum tipo de movimentação política, denunciar o que está acontecendo em cortes internacionais. Logo, essa gente que sempre atuou contra os direitos humanos, que sempre foram arguídos perante essas cortes constitucionais, né? Então, a situação para essas pessoas, para esses implicados, ela é muito ruim. Agora, quem está tentando ajudar a figura do inelegível está fazendo mais ou menos só para procrastinar, para criar um tipo de embaraço, mas quem vai julgar em última instância é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E como o Guilherme Amado comentou, tem um negócio aí, gente. O Alexandre de Moraes está recebendo o apoio assim, geral dos ministros, de uma maneira geral, porque todos eles, de um certo modo, diretamente ou indiretamente, foram ameaçados. Todos eles não podiam sair às ruas normalmente. E o ministro Alexandre de Moraes, ele também é muito político, porque, evidentemente, todas as decisões que ele toma, ele conversa com os outros ministros. Ele bate um papo, fala, olha, está acontecendo isso, o que você acha e tal. Tem as conversas que eles travam ali. Então, não tem assim o cavaleiro solitário agindo com a discordância do colegiado. Eu tenho certeza absoluta que ele faz política no bom sentido de conversar, de partilhar as decisões, de ter a anuência dos outros ministros para aquilo que está acontecendo, porque senão aí ele correria, assim, de fato, o risco de ter um desentendimento na corte, né? Forçar ali o que disse o José, porque esse movimento do Bolsonaro, ele foi um movimento contra a Constituição. Ele queria governar com a sua própria interpretação da Constituição. Ou, se tivesse havido ruptura, com sua própria Constituição. Né? E qual era o obstáculo a isso? O STF. Né? Então, todos os ataques, toda a estratégia de atacar o STF incluía eleger o Alexandre de Moraes como o grande vilão, como se os outros ministros não estivessem comungando das decisões dele. Né? Óbvio que se houvesse divergências, elas viriam à tona. Né? Um voto monocrático que a maioria não concordou, traz para o plenário. Não houve qualquer ressalva, qualquer coisa com relação às decisões do Alexandre de Moraes, o que significa que é uma unidade em torno dele, da casa. Então esse papel de lobo solitário, como disse aí, e já concordando com o José, era evidentemente parte da estratégia bolsonarista. É papel da imprensa dar palco? Não se trata de dar palco? Como é que você vê isso? Assim, querendo ou não querendo, ele é o principal líder da oposição. A imprensa não pode só dar espaço ao governo, seja o governo qual for. Tem que cobrir as ações dos dois lados, né? As ações do governo e da oposição.
Eu proponho a quem pensa isso fazer um exercício contrário. Estamos no governo Bolsonaro. Há uma investigação contra o Lula. O Lula convoca uma manifestação para se defender, para apresentar os argumentos dele na Avenida Paulista. A imprensa não deveria cobrir? Não deveria dar espaço a isso? Não deveria falar sobre como está sendo a preparação desse ato? Na minha avaliação, é evidente que sim. Né? Porque lembrar que quando a pessoa vota para presidente, ela vota para presidente e vota quem ela quer na oposição. Então, a gente tem que cobrir os dois lados, não tem jeito. Às vezes o leitor se irrita muito com isso, né? Mas você não pode desconhecer os fatos, né? Ele é líder de um segmento de extrema-direita no país. A gente pode deixar passar em branco aquilo que foi absolutamente idiota, né? Você não dá atenção, mas o Bolsonaro produz muitas coisas, um volume grande de fatos em todos os dias. E outra coisa, também a história política está sendo escrita nesse período a partir dessa cobertura da mídia, não é? Não será o caso. O que eu posso dar de conforto para esse nosso amigo da audiência é que outro dia eu me deparei com uma frase, fiquei com muita vontade de repeti-la, sabe? Estava esperando uma oportunidade, talvez seja essa. Aonde eu li, ela era atribuída ao Napoleão Bonaparte, eu não fui conferir isso. Mas a frase é muito boa, que diz assim: não interrompa o inimigo enquanto ele estiver errando. Eu acho essa frase absolutamente aplicável ao Bolsonaro, né? Ele vem errando aí há um longo tempo, né? A cobertura faz parte desse contexto, né? Então, para quem ainda tem dificuldade com isso, tenta encontrar conforto nessa frase aí, porque na minha avaliação ele está errando o tempo todo. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso e nem de falta de correção ou de um segmento, né, do jornalismo profissional como tem que ser feito, porque no nosso caso específico interessa extremamente que o Brasil faça justiça em relação à figura de um criminoso que ocupou a presidência da República, que fez todo tipo de desmando, que causou mortes aqui no nosso país. Isso não pode passar despercebido. Muitas pessoas assim, têm uma falta de tolerância total, né? As pessoas não querem mais ouvir o nome do Bolsonaro. Elas não querem ouvir a imagem, ver a imagem dele, não querem ouvir a voz dele. Então as pessoas querem que se esqueça a figura. Mas é dever de todos nós que nós consigamos, né, esquecer dele, mas esquecer dele na Papuda, esquecer dele em Bangu 8, e não esquecer dele solto, porque esquecer dele solto é isso que ele quer. E isso a gente não pode deixar. A gente tem que estar o tempo todo lembrando. Olha só, já pagou a sua conta? Como é que está a situação? Tem uma coisa, você vê como é que a figura sai de foco, como é que é um problema sério na aplicação da justiça. Ninguém está falando mais da condenação à cadeia de Fernando Collor de Mello, que foi condenado à prisão em última instância no Supremo Tribunal Federal e está solto ainda. Como é que se explica isso? A última notícia que eu li foi que os advogados dele recorreram no embargo de declaração para tentar ter uma interpretação do que foi o voto, lá os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e que isso estaria com o ministro Edson Fachin. Vai ficar com o Fachin até o Collor morrer? Na medida que a gente não cobra, na medida que esses fatos aí são esquecidos, os criminosos se beneficiam. E nós temos o dever de não deixar essa situação ser esquecida. Você pode dar um Google hoje aí e buscar Collor de Mello preso. Vocês vão achar notícia de 3 meses atrás. Isso é uma coisa absurda. Isso, de fato, causa no nosso país esse sentimento de impunidade para essas figuras. A gente esqueceu o Bolsonaro, a gente está prestando um grande favor a ele, porque ele surfaria nas suas redes sociais, seria um tipo de contestação. Todos os dias o Bolsonaro publica 1, 2, 3 coisas nos seus canais pelas redes sociais. E ele vai mantendo uma unidade de discurso nessas bolsas, né? É fato esse que não acontece, por exemplo, com o governo do Lula.
O governo Lula tem um problema crônico de comunicação. Prestar atenção nas coisas que estão acontecendo é vital para a gente alcançar a justiça ou para a gente evitar injustiças, né?